De Pedro Passos Coelho, neste discurso que começou pouco depois das 9h30 da noite, no hotel onde decorre então este Conselho Nacional. Está com o Política Mesmo, hoje numa versão mais curta. Partimos diretamente, boa noite, Dr. Manuel Ferreira Leite, para o seu comentário semanal. Aqui também o Primeiro-Ministro a deixar alguns... É também uma forma de pressão, como foi até certo ponto, sobre os negociadores, como foi até certo ponto entendido também as palavras do Presidente da República hoje nas Ilhas Selvagens? Olha, eu começo já por dizer que não ouvi a intervenção do Dr. Passos Coelho, pela simples razão que vinha a caminho daqui. Pensei que poderia ouvir na rádio, mas não havia nenhuma rádio a transmitir e, portanto, não ouvi. Só corrigiria aí, ou portanto, não concordaria com a sua palavra pressão, porque admito que o Presidente da República tem um estatuto superior e poderá pressionar de alguma forma, pelo menos pelas suas intervenções, tem um poder sobre, com certeza, os partidos e sobre as instituições políticas, sobre os portugueses, tem a sua influência da palavra. Não creio que seja o caso do Primeiro-Ministro, ou do Presidente, neste caso, o Presidente do PSD, portanto, provavelmente ele esteve a exercer alguma pedagogia relativamente ao próprio partido, porque, como sabemos, em todas estas situações há sempre algumas incompreensões, como se vê nos outros partidos. Há algumas incompreensões por parte das estruturas partidárias e, portanto, admito que a intervenção dele tivesse mais como objetivo o próprio partido do que propriamente uma pressão sobre os outros partidos, sobre o qual eu acho que essas pressões não se exercem, de resto não se exercem mutuamente. O Partido Socialista também não exerce pressões sobre o PSD e vice-versa. Seja como for, doutor, há umas semanas comentámos aqui o repto lançado pelo Presidente da República. Nos últimos 5 dias, como eu dizia, têm sucedido as reuniões entre os 3 partidos, até agora sem fumo branco. Isto é bom sinal, é mau sinal, é o quê? Do meu ponto de vista ainda nem bom nem mau, porque é bom que estejam as negociações, não há fumo de cor nenhuma e, portanto, sobre esse aspecto não podemos ainda tirar nenhum tipo de conclusão. Em todo caso, acho que as negociações que têm estado a decorrer, o facto delas estarem a decorrer, é bom sinal. É sinal de que as direções partidárias se aperceberam da importância do apelo que o Presidente da República fez. Foi um elemento de uma certa acalmia na sociedade portuguesa, porque aquelas semanas antes ao apelo do Presidente da República foram um bocadinho alucinadas, uma grande excitação por parte de toda a gente e as pessoas sempre numa ânsia que não sabia o que ia acontecer. Havia um dia em que era pior do que o anterior e, portanto, andava tudo bastante. E esta fase tem sido uma fase de calmia, quer dizer, as pessoas estão numa expectativa... com os partidos a reunirem todas as semanas, todos os dias... Mas estão a reunir com o objetivo que nós sabemos que é com o objetivo de consenso e não com o tipo de objetivo. Nós sabemos que os partidos, responsavelmente, responderam ao apelo do Presidente da República e que se estão a reunir com objetivos, com certeza sérios, de chegarem a algum acordo. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a expectativa é muito elevada. Sabe-se, nunca se teve dúvidas de que, evidentemente, isto era um desafio difícil, complexo, que não era uma coisa fácil. Penso que o próprio Presidente da República já o disse e com certeza que... E a doutora considerou aqui a semana passada que era um caminho estreito. Exatamente, portanto toda a gente está consciente disso. Em todo caso, o facto de estarem a conversar e o facto de ainda não terem rompido nenhum tipo de conversação dá alguma esperança de que possa haver realmente aqui um sentido de responsabilidade. Porque há aqui um ponto que me parece difícil de ultrapassar. E que é o seguinte, vamos admitir a hipótese que não há acordo. Bom, se não houver acordo, a comunicação que os partidos vão ter que fazer aos portugueses não pode ser simplesmente não chegarmos a acordo. Ponto final e ficam por aí. Não. Eles vão ter que dizer, cada um deles, porque é que não chegaram a acordo. E isso é um teste dificílimo perante os portugueses. Porque, como há bocadinho estava a dizer, eu acho que a expectativa das pessoas, dos cidadãos, dos portugueses em geral, é uma expectativa bastante alta. As pessoas, na situação em que os portugueses, nas dificuldades que todos estão a passar, é dificílimo de aceitar que os partidos políticos
simplesmente com objetivos de natureza partidária, de defesa de interesses partidários e não em defesa do país, porque ninguém contestou que isto não era de interesse nacional. De resto, com certeza que viu, tanto como eu, as sondagens que houve sobre esta matéria e que maioritariamente, muito esmagadoramente, todos se manifestaram pelo interesse de um acordo entre os três partidos. Que não é por acaso são os três partidos, foram os três partidos que assinaram, que subscreveram, que negociaram, que subscreveram o acordo. E, portanto, são eles que têm que responder, ou que deverão tentar responder por isto. Portanto, se não houver acordo, a senhora acha que eles têm que prestar contas aos cidadãos? Eu acho que não é possível dizerem simplesmente, olha, não chegámos a acordo. Não, eles vão ter que dizer que não chegámos a acordo, porque isto, por A, por B, por C e por D, eu não concordei com isto, o outro não concordou com aquilo, e, portanto, é por isso que nós chegamos a acordo. E isso é muito importante. Não só porque, evidentemente, responsabiliza os partidos perante a população, como os limita muito em qualquer campanha eleitoral em que eles se irão envolver. É porque... Porque, doutora, a campanha eleitoral faz-se das divergências, das diferenças ideológicas dos vários partidos. Não, faz-se... Não, Paulo Magalhães. Não? As campanhas eleitorais ganham-se e perdem com as promessas que se fazem. Com as tentativas de ilusões que se vendem. É com isso é que se fazem as campanhas. Tem sido até à data. E isso eu acho que acabou. Acho que os portugueses não estão minimamente na disposição de ouvir mais fantasias, mais promessas e, portanto, nessa circunstância, se as pessoas não estão disponíveis para ouvir fantasias e para perceberem que lhes estão a prometer coisas que nunca na vida serão suscetíveis de ser executadas, as pessoas vão reagir mal. E por isso não vale a pena virem os partidos dizer nós divergimos porque ele quer isto, mas eu não quero, eu não vou fazer. E depois chega lá e vai fazer. Não vai poder passar por essa fase. E é por isso que eu acho que, em todo caso, há uma luz de esperança relativamente à possibilidade de acordo. É porque o desacordo tem uns custos políticos de tal forma violentos sobre os partidos, porque eles vão ter que justificar porque é que não chegaram a acordo, que é um bocadinho difícil não o fazerem. Por isso eu tenho alguma esperança que, efetivamente, o interesse nacional vá realmente prevalecer. Doutora, a sua noção de interesse nacional não é a mesma do Dr. Mário Soares e de outras pessoas do Partido Socialista que entendem, ainda hoje, Mário Soares foi claríssimo, Manuel Alegre também, que foi candidato à presidência da República e que também tem pergaminhos na democracia portuguesa, que chegaram a dizer que o PS corria risco de cisão se algum acordo, ainda que mínimo, fosse aprovado por António José Seguro. Olha, eu admiro-me quando atribuiu falta de sentido nacional a afirmações do Dr. Mário Soares. Eu não atribuí isso. Não, está bem, mas Sim. disse que não concordava consigo. Não concordava comigo. Eu acho que se há pessoa que tenha tido interesse, posto sempre o interesse nacional em grande destaque, foi com certeza na história de vida do Dr. Mário Soares. E ele próprio passou por situações... quando foi Primeiro-Ministro, de também uma situação de intervenção do Fundo Monetário Internacional, a que ele não regateou ao na altura Ministro das Finanças as medidas gravíssimas que também teve que pedir aos portugueses, e portanto o Dr. Mário Soares já passou por essa situação. E portanto não há motivo para agora pensar que o atual líder do partido não tem também esse sentido nacional e que o deverá pôr acima do sentido do partido. Mas eu acho que, independentemente daquilo que possa dizer o Dr. Mário Soares, que com certeza tem peso no Partido Socialista, admito que sim, não sou do Partido Socialista. Não sou do Partido Socialista, o Dr. Mário Soares é um fundador da democracia, não é? É com certeza um fundador da democracia. Acha que está preocupado apenas com o partido? Neste momento eu acho que sim. Uma afirmação dessas por parte do Dr. Mário Soares, ou seja, da parte de quem for, é evidente que não está a pensar, que está a pensar nos interesses partidários e achar que o Partido Socialista, que pode vir a ganhar eleições porque as sondagens lhe dizem que ele pode ganhar as eleições, que possa efetivamente ser contrário a qualquer tipo de acordo partidário, porque ninguém está a pedir para o Partido Socialista e para o Governo. Claro que o Dr. Mário Soares sempre tem sido bastante crítico, da mesma forma que o Partido Socialista tem sido crítico da orientação política que este Governo tem seguido, sabemos isso, mas exatamente porque têm sido críticos, é que a sua maior influência para alterar qualquer tipo de orientação é exatamente entrar num compromisso em que uns cedem de um lado e outros cedem do outro. Porque se calhar nem é possível continuar
exatamente com a política que tem estado a ser seguida, nem é possível de um dia para o outro aplicar-se aquilo que o António José Seguro diz que se deve fazer. E, portanto, há aqui aquele tipo de compromisso que evidentemente, por outro lado, sabe muito bem que no tempo do Dr. Mário Soares, o Dr. Mário Soares, em nome do interesse nacional, até foi para o governo com o CDS. Nem foi acordos de outra natureza, foi um acordo de governo. Esteve no governo com o CDS e fez um governo de bloco central. Portanto, ele não olhou, não deixou de olhar aos interesses nacionais e, portanto, agora é uma posição, evidentemente, um pouco extremada, que acho. Mas aí também lhe devo dizer, o Dr. Mário Soares, obviamente, tem um estatuto que pode ter as opiniões, mesmo sem estatuto, qualquer português pode ter a sua opinião e ele com mais força do que qualquer outra pessoa. Mas é o momento, na minha perspectiva, é o momento para se afirmar a liderança ou não de António José Seguro. Que é o que está em piores lençóis. Mas uma liderança, sabe que uma liderança de um partido é evidentemente um caminho muito difícil, porque não há nenhum partido que não tenha várias fações e que não tenha várias... Só que ganhar-se a liderança de um partido não é receber os votos das distritais. Isso domina-se ali a máquina e apanham-se os votos. O problema da liderança de um partido é exatamente saber ouvir todos e haver um que decide. E se ele não souber decidir, a despeito de algumas vozes de fações do partido que estão em desacordo com ele, se subjugar às vozes do partido, em vez de subjugar ao interesse nacional, nós ficamos a saber o que é que nos espera caso ele viesse a ser Primeiro-Ministro. Também pode perder o partido. Se eu estivesse na posição dele, preferia perder o partido a tomar alguma decisão que fosse contra o interesse nacional. E é isso que nós vamos ver o que é que ele é capaz de fazer. Porque se ele não perde o partido, mas em contrapartida vem dizer que não assina o acordo por A mais B mais C, nós vemos que aquilo é tudo demagogia, apenas para se aproveitar de uma situação eleitoral, então eu acho que a liderança dele pode ficar muito fortalecida dentro do Partido Socialista, mas eu acho que perde todas as hipóteses de ganhar eleições aos portugueses. Doutora, é demagogia, por exemplo, o Partido Socialista fazer fim-capé, por hipótese, na defesa, na recusa dos cortes de 4.700 milhões de euros na reforma do Estado, como este Governo aparentemente quer fazer. E que, de resto, a doutora criticou já aqui várias vezes esses cortes de 4.700 milhões. Sim. Mas isso é demagogia, não é a defesa de um ponto fulcral ideológico? Para mim, eu nunca recusei propriamente o corte, aquilo que eu digo é que não é suscetível de ser feito. Eu sempre disse que não é suscetível de ser feito. Sim. Não é uma recusa no sentido, eu posso fazer, mas não quero. É diferente. Eu posso fazer isto, mas não quero fazer. Eu aquilo que digo relativamente a isso é que não é possível fazer-se esses cortes. E se fizesse esses cortes, as consequências eram de tal forma desastrosas que anulavam completamente os efeitos positivos que poderiam ter esses cortes. E, portanto, aquilo que eu digo é, não se fazem porque não é possível fazer-se, não é execuível. E, portanto, uma coisa é isso ser assim, outra coisa é dizer não vai haver nenhuma redução de despesa. Comigo não há reduções de despesa. Bom, isso ninguém acredita numa coisa dessas. Enquanto estivermos com um acordo com a Troika e enquanto estivermos com um pós-Troika que temos pouco financiamento, que há dificuldades de toda a ordem. Portanto, se ele disser isso, se ele disser que é por causa dos 4.700 milhões de euros, se ele disser isto não é possível, eu subscrevo o que ele dirá. Se ele disser não faço isto porque eu acho que a austeridade acabou e nós agora vamos só... Portanto, são duas coisas diferentes. Da mesma forma que o PSD não poderá dizer aqui há um programa de austeridade, nós temos que cortar os 4 mil milhões de euros, seja para onde der, e o crescimento que logo se vê quando vem. Portanto, isso também não é possível. E nós percebemos que ainda hoje o Presidente da República insistiu muito e sublinhou muito a importância que tem tido os apelos que fizeram atualmente as confederações patronais e a UGT, e que fizeram um grande esforço para que houvesse um acordo, portanto, tiveram, e já tem havido até petições, direi assim, abaixo assinados de pessoas conhecidas da sociedade civil, exatamente nesse sentido. Ora bem, essas pessoas fazem esses apelos porque subscrevem muito a ideia de que é necessário crescimento e que sem crescimento
só com austeridade não se consegue fazer os ajustamentos que necessitamos. Portanto, é necessário crescimento. É preciso que haja crescimento. Portanto, se o PSD se puser na situação de dizer não, nós temos é que fazer isto e não quero ouvir nem falar de crescimento, bom, isso então também não era ceder nada. Portanto, o compromisso, evidentemente, que passa por aí. E não nos podemos esquecer que um dos pilares, ou o primeiro pilar do compromisso que o Presidente da República estabeleceu foi a questão da data das eleições. É bom a gente não se esquecer disso. Do meu ponto de vista, esse pilar que o Presidente da República estabeleceu é, dentro do acordo, o único pilar que depende do Presidente da República. Só depende dele a marcação das eleições. E, portanto, é o único pilar em que ele... chega à frente, passa a que ele chega à frente. E, nesse aspecto, as eleições para o PSD e para o CDS não... eu acho que para eles foi bom, porque o Presidente da República não antecipou eleições para o PSD e para o CDS. Aquilo que ele fez foi adiar as eleições. Porque no momento em que a crise surgiu à frente de todos os portugueses a ideia de que tinha que haver eleições. E foi o Presidente da República, com a consciência que sempre defendeu, que seria uma crise política absolutamente gravíssima numa situação destas, que disse: eu não faço eleições. E decidiu prolongá-la mais um ano. E, portanto, para o PSD e para o CDS foi o prolongamento de um ano. Portanto, adiou as eleições. E para o PS, também não lhes deu agora como ele queria, antecipou-lhas. Foi uma coisa salomónica. Exatamente. Ele, naquilo que dependia dele, dividiu os desejos a meias. Ó, Sr. mas de que serve ao Partido Socialista chegar às eleições de antecipado... para ele, antecipada. Para o PS, antecipadas... Não, para o PS, sim, para o PS, sim. Antecipadas. De que serve ao Partido Socialista chegar lá, ter as eleições mais cedo do que o mandato dos 4 anos, se chega lá conotado com os partidos que combateu durante estes últimos 2 anos? E se chegar lá conotado com a ideia de que depois os interesses partidários acima dos interesses nacionais e que aquilo que está a prometer ao país ele não vai conseguir nunca. Eu acho, mais uma vez digo, as campanhas eleitorais a continuarem a ser feitas nesse sentido não vão ter votos. Não vão ter votos. E, portanto, ele pode ganhar o partido e ser o candidato a primeiro-ministro, mas terá uma enorme dificuldade em ganhar quaisquer tipo de eleições. Nenhum português se vai esquecer. Magalhães, os portugueses têm passado por sacrifícios tremendos. Eles não estão mais para aturar isto. O grau de confiança nos políticos está ao nível 0. E, portanto, se a confiança nos políticos está ao nível 0, se eles olham para uma criatura e desconfiam dela, ele não vai conseguir ganhar eleições. Doutora, mas ponha-se na pele de António José Seguro. Tem um grupo parlamentar que não é o seu. Tem os fundadores do partido contra si, claramente, como ainda hoje ouvimos. Paulo Magalhães, se ele sabia que não tinha capacidade para dominar o partido, para dominar o grupo parlamentar, para dominar o Dr. Mário Soares, para dominar toda a gente, na pele dele nunca me teria candidatado à liderança do partido. Porque ser líder é realmente isso. Ser líder é isso, é ouvir todos e haver um que decide. O Presidente da República, apesar destas negociações se arrastarem, falou em sinais muito positivos. A doutora acha que quando o Presidente fala em sinais muito positivos é porque vai haver acordo? Eu não faço ideia o que é que o Presidente da República sabe. Sim, mas nós podemos fazer leituras a partir das palavras que são ditas. Exatamente, e que não são... eu acho que eu estou naquela posição de, não sabendo o que é que se está a passar, obviamente que não sei, entender que não há fórmula, torno a repetir, que não há fórmula de os partidos virem dizer que não fizeram acordo, porque a frase não pode ficar por aí. A frase tem que ter uma continuação. Não fizemos acordo por isto, por isto e por isto e por isto. E os portugueses, que não são propriamente burros, avaliarão quais são os fundamentos e verificarão se os fundamentos são casmurrice política, se é interesses partidários ou se realmente estiveram a pôr o interesse nacional. É porque a situação é uma situação complexa. E exatamente estamos naquela situação em que precisamos que haja um compromisso entre aquilo que uns querem e aquilo que outros querem, porque
o nosso problema não vai finalizar nem até ao fim da legislatura, quanto mais até ao fim das eleições, se elas forem antecipadas. Portanto isto tem uma continuação. E os portugueses não ficam confusos quando vem o mesmo Partido Socialista, a quem toda a gente apela que faça cedências e que negocie e assine um acordo com o PSD e com o CDS, que aprova hoje mesmo uma moção de censura ao Governo com quem está a negociar, apresentada pelos Verdes? Bom, isso realmente já é direi que é aquilo que a mim mais me incomodou, devo dizer que nem foi que eles tenham votado hoje assim ao assado. Aquilo que é um bocadinho mais complexo é que tenham anunciado que iam votar a favor da moção, sem saber o que é que aquilo lá dizia. Portanto, mal souberam que eles iam apresentar uma moção, imediatamente disseram que iam votar a favor o que é um bocadinho, no mínimo, um bocadinho leviano. Dizer-se que se vai tomar uma decisão sobre uma coisa que não se conhece, não se conhecia quais eram os fundamentos e as moções de censura. Suponha que na moção de censura dizia assim nos considerandos. Nós apresentamos uma moção de censura ao Governo porque eles estão a querer fazer um acordo com um partido absolutamente irresponsável, que não percebe nada disto, que só tem interesses partidários, enfim, que desfizesse o Partido Socialista. Eles iam votar a favor disso. Votavam a favor da sua própria destruição. Portanto, sem saber quais são os fundamentos, não se deve estar a anunciar votações. Agora, eu acho que esta moção, eu acho que nós estamos numa situação de tal forma complexa, que tudo o que não seja analisar os aspectos fundamentais do que neste momento está em causa e andarmos a distrair com coisas que nós sabemos que não têm o mínimo dos efeitos, ter uma moção de censura dos Verdes e que não tem efeitos do ponto de vista... Doutor, o Primeiro-Ministro disse hoje que a moção chumbada formalmente à Assembleia está a legitimar este Governo. Paulo Magalhães, e sem a moção não estava também já legitimado? Havia alguma dúvida sobre qual é que era a maioria? Alterou-se a maioria da Assembleia de há 8 dias a esta parte, portanto já estavam legitimados e, portanto, tudo isto é um bocadinho, é a fase teatral da política em que leva para distrair daquilo que são os aspectos fundamentais. Portanto, eu não... O Governo não sai reforçado desta moção de censura? Sai na mesma? Eu acho que sai na mesma, porque a força ou a fraqueza deste Governo resulta de assuntos que não têm nada a ver com o apoio na Assembleia, porque o apoio da Assembleia nunca faltou até à data. Foi o Presidente da República que remeteu tudo para os partidos na Assembleia da República que representam os portugueses. Com certeza, e houve alguma alteração. Não houve nenhuma alteração dos últimos 15 dias, e portanto, como não houve nenhuma alteração dos últimos 15 dias, eu calculo que, evidentemente, que foi uma mise-en-scène que teve os desfechos que nós já conhecíamos, e portanto foi uma tarde passada na Assembleia como outra qualquer, mas que não contribuiu em nada para a melhoria da situação política portuguesa. O doutor não está a menosprezar a chamada Casa da Democracia? Essa agora? Exatamente, estou a tentar dar-lhe o devido valor. Porque quando na Assembleia da República se passam factos que em pouco contribuem para aquilo que se espera da Assembleia, acho que isso só pode diminuir. Não quero dizer que uma discussão de uma moção de censura a limite, mas neste momento, aquilo que eu acho é que não altera em nada a força ou a não força do Governo. Porque aquilo que aconteceu nos últimos tempos e que fez com que a imagem do Governo se estivesse degradada não teve nada a ver com a Assembleia da República, não teve nada a ver com o Presidente da República, teve apenas a ver com as pessoas em si. Portanto, com o próprio Governo? Com o próprio Governo. E, portanto, como não teve nada a ver com nada, não percebo porque é que agora ficam legitimados pela Assembleia da República. Na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro anunciou que quando o Presidente entender, depois de chegado de ter terminadas as tais negociações tripartidárias, o Primeiro-Ministro apresentaria a remodelação, o Governo remodelado ao Presidente da República, o tal Governo remodelado com Paulo Portas a Vice-Primeiro-Ministro, o tal Governo remodelado que a doutora a semana passada dizia que o PSD dificilmente engoliria. Para lhe dizer com franqueza, eu não sei qual é que é a proposta que vai ser feita de remodelação, se vai haver remodelação, se não vai haver remodelação. Evidentemente, qualquer governo tem o direito de propor remodelações ao Presidente da República. Ou seja, isso agora, neste momento, é um aspecto partidário, que eu acho que é difícil, que o PSD nunca reage bem a coligações em que ele não seja o líder. De resto, admito que tenha sido até o que esteve na origem, por exemplo, da quebra do Bloco Central. Em que o PSD estava na coligação, mas evidentemente era o segundo partido. Nunca esteve em coligação com nenhum partido em que ele fosse o segundo.
tirando o caso do Bloco Central, que acabou por causa disso praticamente. Mas, portanto, é mais uma questão provavelmente partidária. acho que é uma questão partidária. Há bocado esqueci-me E de provavelmente a intervenção do Dr. Passos Coelho esta noite já tem muito a ver com o apaziguar o partido para que eles entendam bem todas as decisões que ele possa vir a tomar. Há bocado esqueci-me, senadora, quando estava a falar da questão da defesa do interesse nacional, um dos argumentos contra este acordo é porque, juntando os três partidos do chamado arco da governação, os partidos mais à esquerda, o Bloco e o PCP, podem capitalizar o descontentamento e haver uma subida destes três partidos nas próximas eleições legislativas. Isso não a preocupa? Eu acho que os portugueses não vão votar nas próximas eleições apenas num instinto de vingança, porque estes fizeram mal, então agora eu vou votar contra. Não é vingança, porque querem uma alternativa. Estes três partidos representam cerca de 90% do eleitorado, portanto é uma percentagem... admito que eles possam realmente capitalizar algum descontentamento, mas também as pessoas sabem que é uma manifestação de descontentamento, o voto é uma manifestação de descontentamento e não é uma busca de uma solução. Agora perdi-me. Quando a pessoa vota, se quiser votar nos partidos que não estão envolvidos nas negociações, vota porque está desagradado e quer mostrar o seu desagrado, mas não está com certeza convicto de que ao votar naqueles partidos vão ter ali a solução da sua vida. Porque realmente aquilo que eles representam e as ideias que defendem não são compatíveis com nada daquilo que nos preocupa neste momento. Portanto, num tempo destes de crise... Mas a sua pergunta, mais uma vez, tem subjacente a ideia do interesse partidário. Eu só faço perguntas, doutora, não tenho nada Exatamente, mas quando faz perguntas também tem as suas ideias, como é, logicamente deve ter. Doutora, estava-lhe a perguntar, acha normal que numa altura de crise como esta, o Presidente da República tenha ido ver as cagarras às Ilhas Selvagens? Bem, ele não foi lá ver as cagarras, portanto não vale a pena estar com Mas viu hoje? Sim, ele deve ver tudo o que lá anda, não é? Mas quer dizer, não foi lá por causa disso, sabe muito bem que a visita dele... Eu estou a provocá-la, só para ver o que é. Acha bem que o Presidente vá para... Bem, mas a visita dele não teve a ver com isso. Se fosse isso, eu talvez não achasse assim muito normal. Mas não devia estar cá ele está no cá. continente? Ele está cá no país, ele não está no estrangeiro. Ele está no país. Aquelas ilhas são portuguesas. E exatamente aquilo que lá foi fazer foi uma visita... Foi uma demonstração política da importância que aquilo tem para Portugal, até porque estamos a negociar questões de espaços económicos e zonas exclusivas, zonas económicas exclusivas. E, portanto, isso é uma importância imensa para o país em termos políticos. Como sabe, aquilo é cobiçado pelos espanhóis e, portanto, é uma importância política. Foi isso que ele lá foi fazer, não foi ver... nos animais selvagens. E, portanto, foi isso que ele lá foi fazer. E, portanto, acho que não havia nenhum motivo para ele não o fazer, porque, evidentemente, as comunicações, neste momento, a possibilidade de comunicação é total, e, portanto, não está ausente do país, está no país, um pouco mais longe, é contactável, antecipou a ida exatamente para ver cá estar no fim de semana e, portanto, já tinha aquilo marcado dentro do seu plano político e do seu calendário e da sua agenda. Não acho porque é que não havia de ter ido. Muito bem, ficou essa justificação, Dr. Manuel Ferreira Leite, da maneira como as coisas estão. As negociações continuam amanhã, isso já se sabe. Para a semana cá estaremos, se Deus quiser, a ver o que é que isto tudo deu e a analisar precisamente esta... Mas está otimista, presumo. Estou confiante. Com palavras de confiança, boa noite, Dr. Manuel Ferreira Leite, boa semana. Política Mesmo fica por aqui, voltamos amanhã, já a seguir, Constância Pinheiro Sá, com os seus convidados e a prova dos 9. Boa noite, até amanhã.